Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que eu recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recentemente me deparei com um vídeo de um pastor presbiteriano chamado Marcos Granconato, em que ele afirma claramente que Deus decretou o ataque às Torres Gêmeas. Não, concordo não. Ou seja, ele é um pastor calvinista. E como tal, ele acredita numa espécie de um Deus totalitário que determina cada comezinho do universo e que não existe nenhuma distinção tangível entre a criação e o Criador. Tudo acontece por obra do Criador, segundo a lógica dele. Então, a relação do bem e do mal aqui acaba se perdendo. E eu vou aqui fazer um comentário muito rápido, porque é um vídeo rapidinho, sobre as inúmeras bobagens que ele falou. Vamos lá. Decretou o ataque às Torres Gêmeas. Sim, com toda certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. Ele pode fazer o que ele quiser. Aqui nós temos dois aspectos bizarros. Tá errado. Primeiro, ele está dizendo que Deus decretou um atentado terrorista de islâmicos contra as Torres Gêmeas, matando cerca de 3.000 pessoas. Neste aspecto, o pastor pergunta, Deus não seria autor do mal? E ele responde, não, porque Deus pode fazer tudo. Nós aqui temos duas perguntas a serem dadas. Quem é esse pastor idiota para afirmar que Deus é capaz de cometer tamanha atrocidade contra pessoas inocentes? Se ele está afirmando, basicamente, de que Deus não seria autor do mal porque ele faz algo que é abjeto até para os seres humanos, vamos pegar uma questão de juízo. Para qualquer ser humano minimamente sensato, minimamente inteligente, sequestrar um avião com pessoas inocentes para colidir com um prédio e matar 3.000 pessoas, não é algo que nós podemos conceber como justo, como sensato, como correto ou como bem. Mas segundo a lógica dele, se Deus faz isso, nós podemos deduzir de uma coisa. Deus pode até ser voluntarioso, mas Deus não é o Logos, Deus não é a sabedoria, Deus não é a justiça. Na prática, esse sujeito criou duas situações completamente nebulosas. Tudo provém de Deus, que é de Deus, Mateus, mas Deus tem um mal agindo aí. O que eu posso dizer é que Deus permite, né? Porque se Deus não permitir, não acontece. Agora, se ele permite, é porque ele deu livre-arbítrio ao homem e ele não tira. Ele deixa o homem agir segundo a sua consciência para depois poder julgá-lo. Temos que entender o seguinte, cara, a verdadeira vida não é essa daqui que a gente vive, não é esse mundo. Aqui é uma preparação para a vida eterna, e na vida eterna só vai para lá quem merece, quem Deus determinou. Então, isso aqui, esse mundo, seria uma escola, uma faculdade para ver quem vai passar, para ver quem vai se formar. Alguns vão se formar, outros não. Mas para que isso aconteça, existe o livre-arbítrio. Será que Deus se agrada de crianças serem mortas? Não, mas ele deu livre-arbítrio ao homem. O mal ele vai ser todo destruído um dia, mas ainda não chegou a hora. Vai chegar uma hora que o mal, o diabo, o inferno, a morte vão ser jogadas no lago que arde com fogo e enxofre. Mas ainda não chegou a hora. Enquanto não chegou a hora, essas coisas vão acontecer. Vai chegar a hora, na volta de Jesus, que o mal vai ser destruído de vez. Aí vai ser destruído de vez e Jesus vai reinar. Aí não vai existir mais matança, mais maldade, mais nada. E na eternidade, muito menos. Agora, isso aqui, cara, é uma escola. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos num lugar que é controlado pelo maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo é controlado pelo mal. E aonde um local que é controlado pelo mal, vai existir o mal, vai existir a maldade. Por que Deus não acaba? Porque não chegou a hora, ele vai acabar. Tudo tem um plano, Deus tem um plano. Ah, mas pobre das crianças, dos idosos que são agredidos, são mortos. Sim, mas aqueles que morrem estão com Deus. Tem muita coisa que a gente não entende, a gente não consegue compreender. Eu só sei que você só não pode fazer uma coisa, julgar Deus e atacar Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus é bom e aquilo que para nós parece ser uma maldade, não é.
Agora, a gente não tem a compreensão, não queira entender Deus, porque você não vai conseguir. Um dia na eternidade ele vai tirar todas as nossas dúvidas e a gente vai ver que ele sempre teve razão. O menino que pediu aí, ele fala muito lento. Eu vou aumentar aqui, ó, 1,25, mas se você não quiser, você me fala aí que eu volto ao normal. Vou botar 1,25, tá? Porque ele fala muito lento. Acho que vai melhorar aí. Se você não gostar, só falar que eu tiro aí. Vamos ver. Um Deus sem sabedoria e sem justiça, e um terrorismo que pode ser divinizado. Não mudou nada. Porque da feita que esses terroristas fizeram por alcunha de uma providência divina ou de uma ação divina que afeta a realidade humana, então, mais do que nunca, os terroristas islâmicos estão justificados. Em outras palavras, quer dizer, nós temos um segmento que professa uma falsa religião chamada islamismo. Muita gente pode até se ofender, inclusive os islâmicos. Bom, mas para os cristãos, a religião de Maomé é uma falsa religião porque contradiz os princípios cristãos. Então ele está dizendo o seguinte, que o Deus da verdade, o Deus do bem... Olha, pô, não é que é uma falsa religião, é uma religião. Não existe religião verdadeira, não existe religião boa, nenhuma religião é verdadeira. Se for, basta ser religião para estar errada, qualquer uma. Então não é que o Islã é uma falsa religião. O Islã é uma religião, e por ser uma religião já está errado. O Deus do justo, o Deus do Logos, ou seja, da sabedoria que criou o universo, é capaz de uma atitude de extrema baixeza que contraria os princípios que ele mesmo, Deus, representa. Observem que alguém pode fazer uma seguinte objeção. Deus faz o que quiser. É verdade, ele faz o que quiser. Mas só que Deus não é mera voluntariedade. Deus não é somente poder. Deus é poder, é sabedoria, é justiça, é bem. E tudo aquilo que contraria o bem e aquilo que é intrinsecamente mal é contrário à natureza divina. Não é que Deus esteja sujeito a uma ordem ou sujeito a um princípio. Porque seria até... Você tem que parar para explicar aí. Tudo que contraria o bem é mal, claro, mas quem fez isso foi o homem, não foi Deus. É por isso que não se pode culpar Deus. Quem entregou o domínio do planeta Terra na mão do mal? Foi Deus ou foi Eva? Foi Deus ou foi Adão? Então, por isso que culpar Deus é ignorância e é a pessoa que não conhece. Entendeu? Quem entregou o domínio para o mal agir nesse planeta foram os homens. Satanás não tinha nenhuma autoridade no planeta Terra, o homem deu. Vendeu para Satanás. Vendeu não, entregou de mão beijada. Por isso que Lúcifer foi no deserto falar com Jesus e disse: eis que eu te dou toda a glória, toda a riqueza deste mundo, porque tudo é meu, porque me foi dado. Foi dado a ele. Ele não roubou nada. Nesse aí, Satanás não pode ser culpado. Ele não roubou, foi dado a ele. A partir do momento que deram a governança do planeta na mão de Satanás, vocês esperam o quê? Que haja bondade nesse mundo? Não, é maldade. E maldade contra quem? Contra os que são de Cristo, porque Lúcifer odeia Cristo. Cristo veio e pagou a dívida do homem. O que Satanás queria era jogar todo o ser humano no inferno, como ele fazia antes de Jesus pagar o preço. Quando Jesus pagou, ele se irritou mais ainda. Agora, o mundo continua na autoridade dele, ele só perdeu o domínio sobre os filhos de Deus. Sobre os filhos de Deus, ele perdeu o domínio, mas ele tem domínio sobre esse mundo. Só não tem sobre os filhos de Deus, porque os filhos de Deus estão debaixo da proteção do próprio Deus. Deus guarda os seus, não é o mundo inteiro. Tá vendo? Tem muita coisa que esse pessoal não sabe. Ele é religioso, né? Ele é religioso, não tem a profundidade, não adianta. Absurdo, já que se ele é sujeito a um tipo de princípio, então ele não é Deus. A questão é, tudo que se reflete nas coisas existentes, seja através da ordem, seja através do bem, do justo, é porque é intrínseco à natureza de Deus ser justo. É intrínseco à natureza de Deus ser benévolo. É intrínseco à natureza de Deus ser misericordioso. É intrínseco à natureza de Deus representar o bem em sua plenitude e não se rebaixar à baixeza de uns terroristas que matam pessoas inocentes. Esse sujeito é um blasfemo, para dizer o mínimo, porque ele está atribuindo a Deus algo que é contrário às leis de Deus, as leis que o próprio Deus criou.
Ele não tem sabedoria, ele não tem profundidade. Já falaram, tu debateria com ele? Debateria mole. E refutaria ele do jeito que eu estou refutando aqui. Eu vou até cortar esse vídeo depois e vou botar aí. De repente lá no Vini Silva, para esclarecer, porque isso é importante. O pastor que falou que Deus mandou derrubar as torres é um doido. Deus ele não patrocina o mal. O que ele pode fazer é permitir. Mas Deus não patrocina o mal porque não existe maldade em Deus. Deus é 100% bom. Agora, o mundo, nós vivemos num local que pertence ao diabo. Você tem que botar isso na cabeça. Você quer ver? O Cariani é um cara rico, é um cara acostumado com coisas boas, né? É um caso que está tendo aí, né? De um dono de academia famoso que descobriram que ele está envolvido com tráfico de droga. Para você que está vendo isso aqui outro dia. Aí ele é acostumado com lugares bons, conviver com pessoas educadas da alta sociedade. Se ele for para a cadeia, ele vai ter que conviver com pessoas de baixo nível, com bandidos de toda espécie. Mas ele tem curso superior. Mas isso é para quando não cai no presídio. Depois que cai no presídio, fica todo mundo no mesmo lugar. E aí? Deus é ruim, olha onde é que eu estou. Não, você está num ambiente mau. Você está num ambiente de maldade, de pessoas de baixo nível, de pessoas que não têm amor no coração. Agora eu te digo, quem te colocou aí? Foi Deus? Não, foi você que cometeu crime, fez coisa errada e foi parar aí. Deus não criou o ser humano para fazer ele sofrer. É só ver como Adão e Eva viviam no paraíso. Havia sofrimento lá? Não. Mas eles, não satisfeitos em ter uma vida boa, resolveram querer ter o conhecimento de Deus, desobedecendo Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus proibiu de comer, dando ouvido ao diabo, como muita gente dá ouvido ao diabo. No caso do Cariani, você acha que o diabo não soprou no ouvido dele? Rapaz, tu pode ficar bilionário, tu é químico, é só fazer isso aí. Entendeu? Quando chega uma pessoa com palavras malignas para você, te dando uma ideia errada, ele está enviado. Aí você ouve, porque é teu amiguinho, aí você se estrepa junto com ele, depois vai dizer que foi Deus. Você não quer ser tocado, não quer sofrer na mão do mal? Obedeça a Deus, para depois não ficar culpando a Deus. Deus não tem culpa. Deus está permitindo o pobre palestino Hamas sofrer. Quem foi lá atacar quem estava quieto? Então agora aguenta as consequências. Sabe, você vai lá, mexe com a mulher do outro, depois fica sabendo que o outro descobriu, matou a mulher e está indo atrás de você para te matar. Deus é ruim? Não. Você não quer, isso é bíblico, não quer sofrer pelo mal, então ande com Deus. Então nós vivemos num mundo mau. Eu estou doido para sair desse mundo, mas eu não posso me matar, porque a Bíblia condena. Se eu fizer isso, é aí que eu vou para o inferno. Mas na hora que Deus quiser me levar, eu vou rindo, porque eu quero estar num lugar bom, e lugar bom não é aqui. Agora, eu tenho que procurar me preparar da melhor maneira possível enquanto eu estiver aqui, para quando eu chegar lá, eu receber o louvor de Deus. Olha, você passou pelo teste, você foi atacado, foi perseguido, mas não feriu ninguém, não matou ninguém, você não obedeceu o mal, você continuou olhando para mim, obedecendo, é isso. Agora, enquanto estiver aqui, não espere um mundo lindo e maravilhoso, porque isso não existe. Eu tenho isso na minha mente desde moleque. Isso aqui não é o lugar das delícias, não. Se já não era nem nos anos 70, 60, que era muito mais calmo, ainda mais hoje em dia. Vamos continuar vendo aí. O Lepou, ele tem entendimento da teologia católica, porque ele é católico, mas ele não tem a revelação. Nós lemos aí em Marcos que a revelação não é o conhecimento. O conhecimento da Bíblia você aprende estudando, lendo. Agora, a revelação é Deus que dá. Nós lemos hoje, inclusive,
e em Marcos, que se Deus não der revelação, você não compreende. E dificilmente você vai ver um religioso com a compreensão porque Deus não dá a quem é religioso, somente aquele que segue a Jesus. Vamos ver aí, pessoal. Aqui alguém poderia dizer, mas Deus não tem poder de matar pessoas? Deus não tem o poder de vida e morte dos homens? Sim, ele tem, mas ele tem dentro do fundamento da justiça. Porque é da natureza de Deus ser justo. Deus não é um Stalin, Deus não é um Hitler. Deus não é um terrorista da Al-Qaeda. Ô, irmão, se tu e aqui nós temos um outro problema. Aí, quiser como voltar, ele quer defender a todo custo a soberania absoluta de Deus, até mesmo nas práticas malévolas do homem. Primeiro, se o homem faz porque Deus quer, então o homem não é suficientemente responsável pelos seus atos. Então, indiretamente, Deus é responsável pelo mal que é causado no mundo. E, portanto, Deus não pode fazer justiça nem mesmo ao próprio homem. Porque tudo é vontade de Deus. E se tudo é vontade de Deus, não importa se alguma coisa é boa ou má. Contanto que seja vontade de Deus, está tudo certo. E veja que aqui, quando nós falamos de um voluntarismo, é um voluntarismo sem o logos. É um voluntarismo sem a sabedoria. Como se Deus fosse um tirano, um caprichoso. Nesse ponto, esse pastor compara Deus a uma entidade demiúrgica, a um ser pagão. Porque os pagãos, sim, acreditavam nesse Deus arbitrário, nesse Deus que fazia tudo e acontecia, e etc. E que não tinha que prestar contas a ninguém. Evidentemente que o nosso Deus também não presta contas. Mas ele não presta contas porque ele não tem necessidade disso. Porque ele é o portador da sabedoria. Ele é o portador da plenitude. Conta para quem? Para o homem? E a majestade divina não pode se reduzir e rebaixar à malevolência humana. E aqui temos um outro aspecto. Se tudo é vontade divina, sem qualquer relação entre o bem e o mal, já que ele está afirmando, por exemplo, que Deus matou aquelas pessoas através de terroristas islâmicos, como Deus poderia ter criado Auschwitz, ou então poderíamos até pegar uma coisa que é completamente absurda, a reação americana contra o terrorismo. Ora, se tudo é vontade de Deus, tanto o terrorismo como a guerra contra o terror que os Estados Unidos declararam, então eu pergunto uma coisa. Deus age de forma contraditória na sua providência? Porque, por um lado, este pastor idiota está divinizando o terrorismo. O terrorismo foi ato de Deus. E se foi ato de Deus, então logo ele é um ato bom. E se ele é um ato bom, então aquelas pessoas que foram mortas pelo atentado terrorista, elas deveriam estar mortas sim. E os terroristas que cumpriram um ato divino estão mais do que redimidos. Então, partindo dessa lógica, teoricamente, a princípio, então reagir contra o terrorismo seria reagir contra a vontade de Deus. Mas, por outro lado, nós temos um outro problema. Porque se tudo é vontade de Deus, então até as vontades contraditórias são vontades divinas. Então, tanto é vontade divina o terrorismo islâmico, como é vontade divina a reação norte-americana contra o terrorismo. Tal é o grau mental de absurdo deste sujeito. Ele está dizendo que Deus é caprichoso, Deus é contraditório. Se ele está certo, é só você ir lá em Coríntios, 1ª, 2ª Coríntios, você vai ver tudo que leva ao inferno. Entre várias coisas está a maldade, a malignidade. Olha, se a maldade, a malignidade leva ao inferno, então não provém de Deus. Isso é óbvio. Provém do mal, provém do príncipe do mal, que é Lúcifer. Então, esses terroristas, esses traficantes, esses bandidos, eles estão debaixo de influência maligna. Eles pertencem ao diabo. Mas por que Deus não acaba ele? Porque Deus, quando os criou, nenhum deles era mau. As pessoas têm que entender isso. Deus não criou demônio. Deus criou um anjo de luz. Deus não criou traficante, nem terrorista, nem bandido. Deus que criou criaturas segundo a imagem e semelhança dele. Os homens, as criaturas que se tornaram más. Mas aí Deus ele diz na Bíblia que ele não pode destruir o que ele criou. Entendeu? Vai haver um julgamento. Essas pessoas que se tornaram más, elas vão pagar um preço, e um preço alto. Agora, Deus não pode destruir aquilo que ele mesmo criou. Vamos lá. E Deus é anárquico. Deus não é ordem, Deus é a desordem, é o caos. Isso aí é uma gnose. Isso é puramente gnóstico. Porque, no fundo, ele está pressupondo realmente um Deus mau. E observe que quando nós temos aqui a relação do bem e do mal, se Deus pode atuar tanto sobre o bem como sobre o mal, e ele for causador das duas coisas, então não há por que a gente discutir a natureza do bem e do mal. Só clicar. A própria natureza do bem e do mal se dissipa no ar, porque tudo é vontade divina. E aqui nós caímos numa outra heresia. No fundo, a visão teológica deste indivíduo é panteísta. Porque dentro do panteísmo, todos os fenômenos na natureza são atributos de quê? De um elemento maior que a natureza tratada como Deus. Aliás,
Isso aí que ele está falando é certo, é o tal do Deus de Spinoza, que muito, né, o pessoal que é culto, intelectual, gosta muito de evocar Spinoza. Eu tenho pós-graduação em filosofia, eu gosto muito de Spinoza, Baruch Spinoza, né, do século XVII, holandês, grande filósofo da modernidade, e ele fala como ele pensa Deus. Inclusive, Einstein dizia que ele cria no Deus de Spinoza, que é um Deus, como ele falou aí, do panteão romano, é um Deus que ele não existe, ele é tudo é Deus. Planta é Deus, árvore é Deus, você é Deus, tudo é Deus. É mais profundo do que isso, mas só para você entender. Isso aí que ele está falando, ele está correto. Ele não é ignorante, esse Lepo. Ele tem uma certa cultura. O problema é que, como ele é religioso, então ele é que nem o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho também era religioso católico. Andou pelo Islã, depois foi para a religião católica. Aí você se perde na teologia da religião, que são coisas de homem. Aí começa a estragar tudo, né? Isso. É lamentável, inclusive, porque os presbiterianos adoram se arrogar, né, serem sábios, serem eruditos, serem a elite do protestantismo. Mas quando você observa gente do nível de Augusto Nicodemos e até mesmo esse tal do Gran Conato aí, esse bolsonarista louco aí, nós percebemos o grau de inferioridade intelectual e de idiotice que eles são capazes de falar, porque eles são despreparados do ponto de vista teológico. Não, mas esse daí é. Primeiro ponto, Deus não é o Logos. É só vontade. É só arbitrariedade. É só o que ele quer, acabou. Hoje vamos aprender os animais. Então vamos lá. Gato. Cane. Não tem sabedoria. Esse é o primeiro ponto. Ele nega a sabedoria de Deus. Nega o que, no primeiro capítulo de João, nós podemos ler. No princípio, era o Logos. E o Logos estava em Deus e era Deus. Quando nós falamos de Logos aqui, não é mero voluntarismo. O Logos é uma sabedoria. A sabedoria que nós encontramos nas coisas, nos bens, e inclusive, essa sabedoria é que nos dá referência para deduzir o que é bem e o que é mal. E não somente através de uma mera voluntariedade, mas justamente porque essa ação de vontade também tem sabedoria, tem razão. Mas não é a razão humana, é muito superior à razão humana. Aí eu pergunto, onde está o Logos divino no atentado do World Trade Center? Onde é que está a sabedoria divina quando um bando de amalucados muçulmanos sequestram um avião e matam milhares de pessoas? Onde está o atributo de Deus aí da sabedoria e da justiça? Não está. Não está. Como também, se ele diz que tudo é atributo divino, então logo, a reação contra esse tipo de terror também pode ser tanto o ato divino como aquele que anula. Então, no final das contas, a verdade se anula, o bem se anula, tudo se anula. Então não há por que discutir o bem e o mal. Não há por que discutir a questão moral e ética de uma mulher que foi estuprada. Não há por que discutir, por exemplo, um homem que foi assassinado, porque, segundo a lógica dele, é vontade divina. Como também a reação a isso é vontade divina. E da mesma forma que ele atribui um Deus um voluntarismo completamente arbitrário, ele acaba também reduzindo o homem a esse mesmo voluntarismo, porque a relação do bem e do mal aqui acaba se anulando. Não existe mais nenhuma referência moral, ética, não existe nem mais nenhum princípio que a gente possa se respaldar, a não ser a arbitrariedade. Deus criou algum anjo ruim? Não, os anjos são bons, mas 1/3 dos anjos seguiram Lúcifer. Nós vivemos no mundo mal, e aquele que se destacar nesse mundo mal, não seguindo o mal, mas continuando andando com Jesus, é que vão receber o passaporte e o diploma para poder entrar no céu. E isso porque ele rebaixa a autoridade de Deus ao ato de bandidos, ao ato de assassinos, ao ato de terroristas. E o terrorismo, evidentemente, acaba sendo divinizado. É óbvio que existe uma distinção entre a criatura e o Criador. E que Deus age conforme a providência, segundo os seus desígnios, mas coexistindo com as ações individuais humanas. A ação individual humana é livre, é consciente. Deus nos deu livre-arbítrio e consciência. Evidentemente que esses fanáticos que acreditam numa soberania que não é absoluta, na verdade é uma soberania despótica de Deus, eles acabam anulando qualquer elemento ou qualquer critério hierárquico no plano moral, no plano ético, no plano da própria natureza, justamente porque eles atribuem tudo a Deus. O mal foi criado por Deus, o bem foi criado por Deus. Bom, se Deus cria o bem e cria o mal, então qual é a diferença? Porque se são atributos divinos, tanto o bem como o mal, então o bem e o mal estão equiparados em princípios. E aqui nós entramos num outro aspecto teológico, sobre a natureza do mal. E aqui a gente percebe o despreparo teológico desse sujeito, porque ele deveria saber, no mínimo, que o mal sempre é a privação de um bem
que se quer preservar. O mal não tem substância. Se o mal não tem substância, logo o mal não foi criado por Deus. Deus cria as coisas substancialmente. A negação daquilo que Deus criou foi o mal. É simples assim. Vamos ver o besterol. Vamos ver esse besterol. Sim, você está usando a teoria. Claro. Sim, nós vamos falar bastante sobre isso. É assim, eu posso matar alguém? Eu não. Deus pode. Veja aqui uma coisa. Ele reduziu Deus a um mero voluntarismo, a uma mera questão de poder. Mas esse pastor está errado. Eu posso matar alguém, eu não posso matar alguém? Pode. Tem alguma coisa que te impede você ir sair na rua agora e matar alguém? Tem? Não tem. Poder você pode, mas vai assumir as consequências do teu ato, porque isso é proibido. Pessoal, Deus não criou o escorpião? O escorpião, se te der uma ferroada, não vai te matar? Então Deus criou o escorpião para matar os outros? As pessoas têm que ter um pouquinho mais de sabedoria, né, cara? Pelo amor de Deus, hein? E nada mais do que isso. Onde é que está o logos divino, seu idiota? Onde é que está a sabedoria divina? Onde é que está a justiça divina? Nós temos que entender que quando Deus é justo, quando Deus é sábio, são atributos da sua própria natureza. Tudo se reflete na sua natureza. Não é que ele esteja sujeito a alguém ou a algo. É porque ele é isso. E todas as coisas se ajustam a uma ordem, como se ajustam com conceito de justiça, porque Deus é a personificação máxima da justiça. Então esse cara, olha, vocês protestantes devem ter vergonha de um homem desse. Mas vergonha. Ele atribui a Deus algo que inferior a qualquer homem racional. E na prática... Agora, você não pode pegar um pastor presbiteriano que não tem sabedoria para dizer que são todos assim, porque aí é brincadeira. Tá se vendo. Eu vi um pedaço disso aí. Tanto é que eu vi um pedaço e parei, porque eu vi que esse pastor aí, coitado, ele não tem sabedoria nenhuma. Mas não são todos, graças a Deus que não são. Na prática, ele tem um caráter gnóstico, porque no fundo esse Deus é um demiurgo, que manipula a natureza a seu bel prazer, e que na prática as contradições, aprende, os antagonismos são criações divinas. Coisa doida, quer dizer, não existe ordem na natureza, não existe o logos, não existe sabedoria na natureza, só existe uma expressão de uma vontade arbitrária. E por outro lado, quando ele diz que até o mal é feito por Deus, então ele está divinizando o mal, ele está atribuindo o princípio ao mal. Está dizendo que o mal é divino. Nós nunca podemos atribuir Deus ao mal, por uma razão muito simples, porque contraria a própria natureza de Deus, que é o bem. Sim, sim. E veja que quando Deus muitas vezes age no sentido de punir povos, nós temos no caso do Antigo Testamento, a punição de certos povos, de certos indivíduos, Deus o faz por medida de justiça. Não por mero voluntarismo, não porque eu posso matar alguém, não porque eu posso fazer isso. Não, Deus faz... Não, você está errado, Deus não faz, Leopoldo, Deus permite. E ele permite o mal por questão de justiça, para que a justiça seja praticada. Às vezes ele permite para que a obra dele seja feita também. Foi o caso de Faraó. Ele permitiu as 10 pragas do Egito, concordou com ela, para que o povo de Deus fosse liberto e Faraó soubesse que existe um poder maior do que os deuses que eles adoravam. Tanto é que ele chamava Faraó de meu servo. Entendeu? Só que eles eram politeístas, adoravam vários deuses, e ali o Faraó viu, através do mal, que só existe um Deus. Então, Deus ele faz do mal uma coisa boa. Tanto no mal como no bem, Deus dá um ensinamento. Mas Deus usa como ele usa qualquer coisa. Porque ele permitiu, veja que ele permitiu Lúcifer para peneirar Jó, para fazer o mal no Jó. Para quê? Porque ele estava com raiva de Jó? Não, para que ficasse escrito, para que nós ficássemos sabendo até o dia de hoje que Jó era alguém que realmente servia a Deus, que era fiel a Deus, suportou até o fim e foi honrado por Deus. Ele demonstrou para Satanás que os servos de Deus, os servos de Cristo não se prostram diante de Satanás. Ao contrário, sempre são vencedores. Por uma motivação de sabedoria e de justiça. Vamos lá, vamos ver o besterol. Eu posso chamá-lo de assassino sem matar alguém? Não, ele pode. Ele matou no dilúvio um monte de bebezinho inocente. Quantos bebês tinha na Arca de Noé? Do tempo da Arca, né? Quantos bebezinhos recém-nascidos, inocentes, estavam na Arca de Noé? Então, mas ali não foi um juízo de Deus? Sim. Veja uma coisa interessante. Ele parte da pressuposição de que Deus causou o dilúvio porque ele queria. Só isso.
simplesmente eu quero. Não gostei do homem, vou matar o homem, vou destruir. Não foi. Será que isso não é apequenar demais a autoridade de Deus? É evidentemente que sim. Foi. Não somente apequenar, mas inferiorizar Deus. Ele nem se deu conta disso. De tão despreparado intelectual que ele é. Vamos partir da pressuposição de que nós temos que entender que na situação de Gênesis havia a dominação completa do mal sobre a humanidade, com exceção da família de Noé. Ou seja, o mundo caiu numa corrupção insustentável. Pensem nas formas mais bizarras de depravação. Tá? As formas mais bizarras de depravação. Pedofilia, zoofilia, assassinato, mentira, todo mundo mentindo para todo mundo. Uma situação realmente caótica. Em que praticamente a maioria do gênero humano está completamente contaminada pela maldade, e essa maldade é irreversível. Aí podemos entender realmente a punição de Deus no dilúvio. Deus age conforme um juízo de justiça. Mas eu posso afirmar com certeza que não foi Deus que realizou o terrorismo do World Trade Center. A não ser que eu esteja atribuindo uma força ou um papel divino ao terrorista islâmico. A não ser que eu esteja atribuindo... É o próprio homem que atrai o juízo de Deus para ele, é o próprio homem que atrai o mal para ele, é o próprio homem que atrai a justiça de Deus para ele. Nos evangelhos é bem claro, toda autoridade é constituída por Deus, o magistrado, está escrito na Bíblia, não é para ser temido, só se você fizer o mal. Se você não fizer o mal, você não vai ser temido pelo magistrado. Eu, com a minha ONG que tinha aqui no centro do Rio de Janeiro, chamado Centro Sociocultural da Lapa, eu ganhei um prêmio da Justiça Federal pelo trabalho realizado com meninos que ficavam debaixo dos arcos da Lapa assaltando, que a gente levava para lá para dar aula, com vários cursos para eles. Nós recebemos um prêmio, ou seja, eu fui louvado pelo Poder Judiciário. Agora, se eu cometer o mal, eu vou ser preso por esse mesmo Poder Judiciário. Então, nós é que atraímos o mal para nós, não é Deus. Deus não é terrorista, Deus não é mal, Deus é bom. Deus quer nos salvar. Tanto Deus é bom que enviou o próprio Filho para morrer por nós. Quer maior prova de bondade do que essa? E deixou regras bem claras, que são os evangelhos, que é as escrituras, para que se nós andássemos por elas, a gente vai ser guardado de todo o mal. Então, as pessoas querem mais o quê? Deus nos criou, nos botou no paraíso, nós saímos do paraíso por conta própria, vendemos esse mundo para o diabo, e mesmo assim, Deus teve misericórdia, enviou o seu próprio Filho, morreu em nosso lugar da pior maneira possível, sendo humilhado, sendo envergonhado, sendo agredido e morto, e nem assim a gente toma jeito, e depois a gente não quer que o juízo de Deus se estabeleça. Brincadeira, quer dizer que a gente cospe na cara de Jesus, de Deus, dizendo, tu enviou teu filho à toa, nós não estamos nem aí pelo que teu filho fez, eu vou continuar no adultério, na pornografia, na fornicação, no roubo, no tráfico, no terrorismo, e o problema é meu. Ah, o problema é teu? Então tá bom, o diabo tá doido para você dizer isso. Porque ao dizer isso, você abre a porta legal para ele poder agir na tua vida. O diabo, para agir na vida de alguém, precisa de uma legalidade. E quando você anda nos caminhos dele, você dá essa legalidade para ele. Em Jó, ele só tocou quando Deus permitiu, porque Jó não dava. Mas para aquele que dá, ele tem permissão para poder fazer. Aí depois vai dizer que o culpado é Deus? Não, Deus não pratica o mal, Deus não faz o mal, Deus é 100% bom, Deus é bom o tempo inteiro Deus é bom. Atribuindo um papel divino a um assassino. A não ser que eu esteja atribuindo um papel divino ou uma prerrogativa divina a quem viola a própria lei de Deus. Deus não é autocontraditório. E não é autocontraditório pela própria natureza dele. Mas esse pessoal não idealiza um Deus justo. Esse pessoal idealiza um Deus pagão. Muitos deuses do mundo antigo eram assim. É um Deus que faz tudo, acontece e não interessa. Não existe uma relação entre a vontade divina e a justiça. O que existe tão somente é o voluntarismo, pelo voluntarismo, que no final das contas acaba anulando o bem. Porque tanto o bem e o mal são equiparados como princípios. E, portanto, o que acontece? Como nós podemos identificar o mal e o bem se tudo é vontade divina? Se eu fosse um terrorista islâmico e explodisse uma bomba com 100 pessoas, então isso é vontade divina.
Se um sujeito lá estuprasse 10 mulheres e matasse e depois enterrasse os cadáveres, isso é vontade divina. Como também é vontade divina uma polícia perseguir o bandido. Como coisas tão incoerentes podem ser vontade divina ao mesmo tempo? É subestimar demais a inteligência humana, e não somente a humana, mas a própria sabedoria divina. É dizer que Deus é um idiota. Não, Deus perseguir um bandido, eu creio que seja a vontade dele sim, porque a polícia, a princípio, na teoria, é para fazer justiça. É o braço do Estado em prol da sociedade. Pelo menos na teoria. Então isso aí é de Deus sim. É dizer que Deus é uma figura odiosa mesmo. Tá? É uma figura odiosa. Então vamos lá, vamos besterol. De Deus contra um povo perverso, né? Inclusive os bebezinhos. Inclusive os bebezinhos. Ele não tinha feito nada. Ele salvou rato, salvou boi e cachorro. Ele não salvou nenhum bebê. O que ele é? Genocida? Já que é uma palavra tão atual, né? Ele é genocida? Não, ele faz o que quer. Veja uma coisa, então aqui nós temos um Deus que não tem relação com a justiça. Deus que não tem relação com o bem. É só voluntarismo. E, portanto, ele tem uma gnose panteísta, porque ele confunde os atributos do homem com os atributos divinos. E se há essa confusão ou essa mescla entre os atributos humanos e divinos, então podemos deduzir, basicamente, que qualquer coisa que aconteça na natureza é divino. Não importa que o juízo particular que você faça de bem ou mal. Não importa a razão pelo qual você aplica que aquilo seja mal ou seja bem. Simplesmente, todos os atributos da natureza sendo divinos, eles estão equiparados entre si. Ou então, o bem está sendo nivelado ao mal. Se alguém chegar com esse pastor idiota e der um tapa na cara dele, é vontade divina. Se alguém, sei lá, sequestrar uma pessoa, é vontade divina. Se alguém matar um bandido, é vontade divina. E assim sucessivamente. Olha, mas espera aí. Se alguém sequestrar uma pessoa, é vontade divina? Pode ser. A gente não pode querer entrar na mente de Deus, dizer o que Deus deve ou não deve fazer, o que ele pode ou o que ele não pode. Deus está acima do bem e do mal. As regras, as leis foram feitas para nós, não para ele. Para nós é um pecado grave, é uma coisa horrorosa e é crime matar. Para Deus, não. Deus, quando ele mata, ele está matando o que é dele, porque foi ele que nos criou. Nosso corpo é dele, nosso espírito é dele, nossa alma é dele. E quando ele mata, é para levar para ele. Ou então, se ele matar um filho do diabo, é para lançar no inferno, é a justiça. Ou seja, para Deus, matar não é crime. É para nós. Então, Deus pode permitir alguém ser sequestrado, como eu já vi sequestro aí, que converteu a família inteira depois. A gente tem que ter cuidado com o que fala. Então, será que Deus permitiu? Era um empresário, de uma empresa pequena, não era muito grande, não. E a família inteira não cria em Deus e todos se converteram depois. Teve o líder aí, acho que é das Assembleias de Deus, ele foi sequestrado e quando chegaram lá para resgatar, ele estava no mato, amarrado na árvore, todo comido já de inseto, bicho. E ele falou, isso foi de Deus, a mente dele mudou. Então, às vezes, Deus pode permitir mesmo. Às vezes, Deus permite uma morte aí para abrir a mente da família, dos pais. A gente não sabe, é por isso que não se deve julgar Deus. Entendeu? Porque tem coisas que Deus permite, tem coisas que Deus não permite. Às vezes, numa mesma família, você vê o caso aí da pandemia, 5 pessoas morando num apartamento, um pega e morre, os outros não. Então, você vê que tem coisas que Deus permite, tem coisas que Deus não permite. Não tenta entrar na mente de Deus que você vai ficar maluco. Em Deuteronômio diz, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem aos homens. Aquilo que Deus não revelou pertence só a Ele. Jesus cansou de falar, tem coisas que Deus revelou, tem coisas que Deus não. Aquilo que Deus não revela, fecha a boquinha, creia somente que Deus é bom, que Ele é contigo, para que você não venha julgá-lo e aí te acontecer alguma coisa. Esse Granconato tem que ser internado no hospício para ontem. E eu digo, existem muitos pastores que pensam como ele e que são uns tremendos levianos, blasfemos, irresponsáveis, não é? E perversos. Porque essa ideologia é perversa. Ela é perniciosa porque ela nega a bondade divina. Ela é perniciosa porque ela nega a ordem divina. Ela é perniciosa porque ela nega o logos divino. Ela é perniciosa porque, na prática, deprecia Deus, vulgariza Deus, ofende a Deus, desonra a Deus, xinga a Deus. E tanto quanto xingar a Deus, ou pior, quer dizer,
e um pouquinho menos do que xingar Deus, xinga principalmente a nossa inteligência. Xinga a nossa inteligência, a nossa razão e o nosso bom senso. Então, meus amigos, até a próxima. Bom, muitas coisas que ele falou, ele está certo, esse pastor está totalmente errado, só falou besteira, só falou bobagem. E eu quero dizer que no meio das igrejas tem muita gente mandada pelo diabo, tem muita gente ignorante, tem muita gente que quer aparecer, mas tem também aquelas pessoas que Deus deu sabedoria e conhecimento.